Paz do Senhor, igreja. Amém. Você crê que Deus tem algo precioso para nós nessa noite? Amém? Quantos aqui tem uma pedra preciosa? Eu não tenho, nem ouro nem prata. Quantos tem? Quantos tem um anel aí? Luizão tem um anel aí de... Quantos tem? Uma joia preciosa. Fica com medo de levantar a mão, ninguém vai... Né? Mas é normal quando nós temos algo tão precioso da gente... Quando nós temos algo tão precioso, a gente guardar com tanto cuidado. Não é verdade? Se a gente tivesse Se as irmãs tivessem um colar de diamante, com certeza não iria usar para trabalhar. Iria? Não. Por quê? Porque é algo valoroso, é algo precioso. Né? Você guarda, você cuida com cuidado. Muito cuidado. E neste momento Deus também tem algo precioso da parte dele para nós. Para mim e para vocês. Nessa tarde, nessa noite. E o que é isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser algo precioso na nossa vida. Tem que ser algo que nós guardamos com tanta preciosidade, com tanto cuidado, com tanto carinho. Mas agora não é somente guardar, né? Como talvez nós ganhamos algo tão precioso como um colar e guardamos tão guardado que a gente nem usa mais, né? Tanto medo que a gente tem de quebrar, de perder, de estragar. Não, a palavra de Deus nós temos que guardar e praticar, usar. Usar como? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Quero convidar você a, neste momento, abrir a palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 17. Mateus 17, amém? Todos encontraram? Até o verso de número 9. Nossa, meus irmãos, eu estou vendo alguma coisa aqui meio estranha. Ultimamente está meio que embaraçando tudo aqui. A idade. Embaralhando. Diz aí, até o verso 9, amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se tu quiseres, nós façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Aqui está mais algo interessante que aconteceu.
A Bíblia diz que com 3 discípulos em particular. Não há nenhuma desculpa e dúvida, né, para ninguém, para nenhum de nós, que a nossa vida ela pode se comparar, eu acho que até já disse isso, pode se comparar a uma montanha russa, né? Que ela sai daqui, ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe, desce de novo, depois chega. Mas como assim? Nossa vida pode se comparar com uma montanha russa. Basta você pegar a sua vida de janeiro até esse mês de fevereiro, de março, quase abril já, né? E você vai poder notar que nesses 3 meses, a sua vida talvez pode ter tido altos e baixos. É verdade ou não é? Ou será que a sua vida ela foi constante desde o início do ano? Tem sido constante? Não, eu tenho orado todo dia. Quem esteve aqui na reunião, eu tenho orado todo dia, eu tenho lido a palavra todo dia. Tem sido constante? Todo dia? Tem sido? Não, se nós olharmos para a nossa vida, e seja ela espiritual, ou seja qualquer outra coisa, qualquer outra área da nossa vida, nós podemos ver que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Talvez um dia nós estamos alegres. Talvez no próximo dia a gente já não está tão alegre. Para não falar outra palavra, né? A gente não está tão alegre como a gente estava no dia anterior. Talvez um dia tanta festa, no outro dia já não tem tanta festa. Teve talvez dias de ânimo, dias de exaltação, dias de alegrias, mas quem sabe num curto período de tempo, de dias, talvez podemos dizer assim, teve dias talvez de dor, de decepção, de frustração. Esse é um texto que fala, podemos dizer assim, do ápice, né? Do uau, da vida e do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus sobre a face da terra. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos ver que Jesus ele caminhou com os discípulos alguns anos, 3 anos, caminhou, fazendo milagres, fazendo maravilhas, mas aqui nós podemos ver algo sobrenatural. Algo sobrenatural, algo que jamais havia acontecido. Milagres, muitos Jesus havia feito. Muitos. Prodígios, muitos. Mas aqui Jesus faz algo interessante na vida desses 3 discípulos. E diz que Jesus os levou a um alto monte, em particular, não é isso? Os conduziu em particular a um alto monte. É bom quando a gente vai para o monte. É ou não é? Quem já foi para o monte? É bom? É bom, Itamar? É bom demais. Né? Eu lembro que a Luciana ela sempre compartilhava comigo, né, que ela teve um período da vida dela que ela foi congregar numa igreja pentecostal. Se não me engano, não era Deus e Amor, não. Mas era daquela que os irmãos iam para o monte toda sexta-feira. Toda sexta-feira iam orar lá no monte. Quando se fala monte, a gente pensa o quê? Uma montanha? Não, pode ser uma montanha. Como no Japão tem bastante montanha. Mas no Brasil, quando se referia a monte, não queria dizer exatamente no monte, numa montanha. Mas queria dizer que ir no monte, orar no monte, era num lugar afastado. Era num lugar onde não havia casas, talvez num pasto mais distante, né? Onde não havia ruas. E ali naquele lugar acontecia algo sobrenatural. Alguns diziam que viam, testemunhavam que gravetos pegavam fogo, que ali aconteciam coisas sobrenaturais. Por isso que quando se falava orar no monte, era algo assim extraordinário. Era algo assim que enchia o coração de alegria, porque quando se falava ir no monte, era experimentar algo sobrenatural. E aqui Jesus diz que levou esses discípulos, Pedro, João e Tiago, em particular a um alto monte.
Um alto monte. E diz que ali ele faz algo interessante. Diante deles algo extraordinário acontece. A narrativa do texto diz que houve ali foi feito o quê? Uma transfiguração. Não sei se o título da sua Bíblia talvez possa dizer outra coisa, mas a minha diz a transfiguração. Diante daqueles discípulos. Eles conseguiram ver ali a plenitude da glória do Filho de Deus, de Jesus. Não mais talvez limitado à sua carne propriamente dita, né? Talvez aquilo que eles viram, foi talvez um prenúncio de como Jesus voltará, como será a sua volta, de como será a sua glória, né? A transfiguração, o seu resplendor, a ponto de que o texto ele traz alguns fatos a respeito. O verso 2 diz que o seu rosto resplandecia como o sol. Resplandecia como o sol. Quando nós pegamos a Bíblia e vamos lá na narrativa segundo João escreve, segundo daquilo que ele vê, né, a visão que ele tem, né, e ele ouve e vê na ilha de Pátimos, é o quê? Diz que o seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Essa era a visão que João teve. Então talvez era o ápice, era o top do ministério de Jesus, de uma revelação do qual somente os 3 tiveram. Somente os 3 tiveram esse privilégio de testemunhar. Diz que as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Verso de número 2. Brancas como a luz. Não mais limitado no tecido, talvez, palestino da época. Né? Talvez sujo, rasgado. Talvez corroído com o tempo. Não mais limitado a esse tecido. Mas agora suas vestes eram brancas como a luz. Brancas como a luz. E o seu rosto como um sol. E se não bastasse isso, o texto diz que ao lado dele aparecem 2 figuras. 2. Moisés e Elias. Moisés e Elias. Os 2 ícones da fé judaica. Ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Né? Moisés, aquele que depois dele não houve outro profeta como ele. Né? Moisés, aquele que até hoje em dia, ele é adorado pelos judeus, ele é venerado pelos judeus. Moisés. Aparece ao lado de Jesus. Elias também, aquele que foi trasladado. Aquele que foi levado. Subiu numa carruagem de fogo. E agora ali, simplesmente diante dos 3. Pedro, Tiago e João. O cenário é tão gostoso, tão positivo, né, Itamar? O cenário era tão maravilhoso, que Pedrão diz, Senhor, bom é nós estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Verso de número 4. Bom é nós estarmos aqui. Imagina se isso não era bom. Se hoje nós não podemos ver face a face. Né? Assim como João, Tiago, eles viram, e os outros discípulos viram Jesus face a face. Hoje nós não podemos ver. Pedrão diz, é bom nós estarmos aqui. E ainda mais diante de Moisés e Elias. Como é que não era bom isso? Era bom demais. Quem não vai querer estar num lugar como esse? Jesus é transfigurado na sua glória, resplandecendo. Moisés e Elias. Se tem um lugar que a gente não gosta de sair, é onde a glória de Deus se manifesta, amém? Aonde a glória de Deus se manifesta, a gente não quer sair. É igual ao culto. É igual a um culto. Tem uns cultos que a gente não quer que acabe. É verdade ou não é? Tem uns cultos que a gente não quer que acabe. Tem uns cultos que a gente, se bobear, a gente ficava aqui, deitava aí, jogava uns colchonetes aí no chão e deixa Deus. A gente não gostaria que acabasse. Não gostaria, né? E Pedrão disse lá, é bom nós estarmos aqui. E se for preciso, Jesus, a gente faz uma tenda aqui. A gente faz uns tabernáculos. 3. Um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. A gente não quer sair daqui. A gente não quer sair daqui. É bom nós estarmos em situações como essa. Em lugares como esse. É gostoso você ver a manifestação
da glória de Deus. É maravilhoso. Vem a glória de Deus e Pedrão, que não era bobo nem nada, diz, é bom nós estarmos aqui. Como que não é bom estar num lugar como esse? Com Jesus transfigurado, Moisés, Elias. Eu fico pensando, imaginando como seria a conversa. A Bíblia não diz como foi a conversa ali, mas eu fico imaginando. Já imaginou a conversa desses 3 personagens ali, naquele momento? Jesus, Moisés, Elias, os 3 discípulos ali extasiados, Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando a cara de bobo de Pedro, Tiago e João, assustados, olhando para os 3. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu não tenho coragem. Talvez essa era a conversa, um olhando para o outro. Eu não sei qual era a conversa. Não se fala aqui o teor da conversa. Não se fala o que foi falado. Mas talvez algo sendo conversado entre eles. Algo sendo falado entre eles. E Pedro dizendo, é bom nós estarmos aqui. É bom nós estarmos na presença do Senhor. Quando eles falavam ainda, diz que o texto diz que vem o quê? Uma nuvem sobre eles. Uma nuvem vem sobre eles. E diz que dessa nuvem acontece algo interessante. Uma nuvem luminosa os envolve. Você consegue imaginar isso? Já consegue imaginar? Já parou para pensar nisso? Como isso poderia acontecer? Nem Steven Spielberg conseguiria fazer, uma cena como essa. Mais tecnologia que Hollywood possa ter aí jamais poderia superar isso que aconteceu ali. Você já imaginou uma nuvem luminosa os envolve? E não se bastasse só isso, diz que uma voz sai dessa nuvem. Já estava bom até aqui, mas agora o próprio Deus fala com eles. Mas agora o próprio Senhor fala com eles. É Deus que no meio de uma nuvem, de repente se ouve uma voz. Talvez como Cid Moreira, talvez, esse é meu filho amado. Essa aqui não é a voz de Cid Moreira, mas você sabe como é a voz de Cid Moreira. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele o quê? A ele ouvi. Quem foi que falou? Que conversa é essa? Uma nuvem falando. A ele ouvi. Você ia querer ir embora de um lugar como esse? Ia. Só se você ficasse com medo, assustado. Não, a gente nunca queria ir embora de um lugar como esse. Você ia dizer, desse monte eu não saio jamais. Daqui ninguém me tira. Que bênção, Jesus sendo transfigurado. A voz de Deus audível. Todo mundo ouvindo. A ele ouvi. Aquela glória, aquela nuvem. Todo um cenário. A gente não ia querer sair daquele lugar jamais. Jamais. Só que o texto ele não para por aí. O texto ele continua. O texto ele caminha. E a glória foi tão grande que no verso de número 6, diz que os discípulos, ouvindo a voz, caíram de bruços. Caíram com os seus rostos. Caíram. Mas diz aí que não foi com tanta glória. Diz aí que não foi por aquilo que eles estavam vendo. Mas diz que eles caíram com o quê? Com medo. Caíram com o seu rosto no pó. Pá! De medo. Caíram de medo, não foi no poder, não foi na glória que eles caíram. Eles não estavam vendo mais nada. Até que Jesus vem, se aproxima deles e diz, levanta. Levanta daí. Levanta desse chão. Se ergue, rapaz. Cria vergonha.
Levanta desse pó. Erguei-vos e não temais. Agora a pergunta que fica é: o que tem trazido medo na nossa vida hoje? O que tem trazido medo para sua casa? O que tem assolado a sua vida? Se nós olharmos para aquilo que estava acontecendo, será que era motivo para eles terem medo? Será que era motivo para eles estarem caídos ali com medo? Eu creio que não. Eu creio que não. Em ver a glória de Deus e ter medo, eu creio que não. Mas o que tem trazido medo hoje, 2000 e tantos anos depois, o que tem trazido medo para a nossa vida hoje? Não é para a vida do seu filho, não é para a vida do seu marido, não é para a vida da sua esposa, para a sua vida. O que tem trazido medo, o que tem feito você parar? Porque quando o medo vem, como foi ministrado aqui pelo presbítero Itamar, quando o medo toma conta da nossa vida, a gente para, a gente trava, a gente não faz mais nada. A gente não faz mais nada. Por quê? Porque o medo toma conta da nossa vida, do nosso coração. Aquilo faz com que a gente pare de fazer as coisas. Pare de avançar, pare de ir à frente. O que tem trazido medo para nós hoje? Eu creio que a glória de Deus ela não pode trazer medo hoje para mim e para você. Mas eu creio que outras situações que estão ao nosso redor, isso sim pode trazer medo para nós. A tal ponto de nos fazermos parar, de caminhar, de prosseguir. Porque o medo ele paralisa. Ele para. O que tem feito a nossa vida, que tem trazido medo e nos feito cair, ficar prostrado. Temos que cair sim, temos que se prostrar sim. Temos que nos humilhar sim. Para que Deus possa nos exaltar. Mas não ficar caído, lamentando. Olhando para a situação e deixar que aquela situação seja maior na nossa vida a tal ponto de nos fazermos parar. Que o medo ele possa ser rejeitado da nossa vida. Seja tirado do nosso meio. Mas de repente eles levantam os olhos. Diz a palavra aí que tudo tinha sumido. Aí nós podemos ver que se começa a desenhar um cenário mais realista. Que talvez é o que cabe no nosso dia de hoje. Começa a desenhar um cenário mais realista que se encaixa conosco hoje. Porque aquela experiência que eles tiveram, talvez hoje nós não poderemos ter. Ver Moisés, ver Elias, só quando nós estiver na glória. Mas talvez hoje, aqui, nessa terra, nesse mundo, talvez hoje nós não poderemos testemunhar como Pedro, Tiago e João testemunharam. Face a face ali. Talvez não poderemos ter essa experiência, mas quando eles se levantam, quando eles abrem os olhos, aí começa a se desenhar um cenário mais realista. Que é algo que nós estamos vivendo hoje. Quando eles levantam os olhos, diz o quê? Que acabou. Tudo aquilo que eles estavam vendo ali, de repente, sumiu. Desapareceu. Ué, mas como assim? Acabou. Mas cadê a nuvem? Cadê o sol? Cadê a luz? Cadê as vestes de Jesus brilhando? Acabou. Talvez deve ter acabado a pilha. Acabou a bateria. O que aconteceu? Não. Quando eles levantam os olhos, eles não veem mais nada. A não ser ninguém, a não ser Jesus. A não ser o Mestre. Aquele mesmo
que havia levado eles até aquele monte. Aquele mesmo que havia se revelado a eles antes. Já não havia mais nenhuma manifestação gloriosa, sobrenatural. Jesus, aquele mesmo que quando vai até Pedro e o convida para ser pescador de homens, aquele mesmo Jesus estava ali na frente deles. O mesmo Jesus, aquele mesmo que chorou, aquele mesmo. Já agora ali, com o seu corpo humano, com as suas limitações, Jesus, na frente deles. E o texto diz então que eles descem do monte. Eles começam a descer do monte. E o que acontece quando a gente volta para a realidade? Quando a gente volta para a realidade da nossa vida? Esse talvez é o grande problema que nós enfrentamos na jornada espiritual da nossa vida. O grande problema é quando nós temos experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. E muitos, eu posso dizer porque eu conheci, muitos achavam que a vida era somente aquilo. Era somente aquilo. E quando talvez algo não acontecia, eles acabavam se frustrando, se decepcionando, e achando que Deus era um Deus mentiroso, e achando que Deus era um Deus que estava brincando. E eu conheci muitas pessoas, muitas, que se frustraram, achando que aquilo era algo que iria acontecer sempre. Mas não, quando nós voltamos para a realidade da nossa vida, quando nós abrimos os nossos olhos, nós podemos ver que há um cenário totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo que nós estávamos vivendo. E assim foi o que aconteceu com os discípulos. O texto diz que quando eles abrem os olhos, acabou. É a mesma coisa quando talvez num culto onde Deus vem e fala com cada um de nós, ou quando o Espírito Santo nos pega numa situação, seja em casa, no trabalho, onde nós estivermos, fala conosco em um determinado contexto, e a gente quer que talvez aquilo dure para sempre. Não. Deus, Ele usa situações da nossa vida para falar conosco naquele momento, naquele instante. Mas a verdade é que isso não existe todos os momentos, todos os segundos da nossa vida. Porque a nossa vida ela é composta de situações reais. Reais. Mas se nós começarmos a desejar, a experimentar mais de Deus, Ele pode sim se manifestar em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Eu estava trabalhando essa semana e Deus começou trabalhando ali. É um trabalho que exige muita atenção. Muita atenção. Estou trabalhando com empilhadeira. Só que tem empilhadeira de essas que você vê no Depata, né? Controle remoto. Não, empilhadeira de 7 toneladas. Então não pode bobear. Se você tiver 1 minuto, 1 segundo de desatenção, pode acontecer tragédia. Tragédia. Né? Eu estava ali trabalhando essa semana e estava carregando um tanque. E Deus começou a falar comigo. Filho, você está vendo isso aí que você está carregando? Eu estou vendo. Você está vendo que você não tem visão nenhuma. Visão nenhuma. A única visão que você tem é para trás e para os lados. A única visão que você tem, para frente você não tem visão nenhuma. Né? Tanto é que para você dirigir uma empilhadeira, você pegou alguma coisa, é só de ré, né? Só de ré. Eu disse, nossa, verdade, Senhor. Não consigo ver nada, a não ser essa coisa preta na minha frente. Não consigo ver nada. Nada. E a visão,
E a visão na nossa vida é algo importante que nós precisamos ter. Importante. Porque se eu estou ali dirigindo, eu tenho os meus retrovisores, ok, ajuda bastante, me auxilia bastante, mas ela é muito limitada. Limitado. Eu consigo ver um certo ângulo. Só que muito limitado. Então por isso que a necessidade de você dirigir olhando para trás. Porque a sua visão ela se amplia. Porém, na sua frente você não consegue enxergar nada, nada, nada. Então quando Deus vem e fala conosco, olha, essa visão que eu estou dando para você, essa visão que você precisa ter da palavra de Deus, essa visão que você precisa ver das coisas sobrenaturais, do mundo espiritual, não é brincadeira. Não é algo que nós podemos pegar na nossa vida e eu lembro que na minha infância tinha, hoje eu não sei se tem ainda. Era um negócio tipo mola, sei lá. Um negocinho, você pegava e... Isso era brincadeira de verdade. Né? Hoje não tem mais isso, eu acho que não tem. Né? Você ficava jogando de um lado para o outro. Ainda existe? É. Muitos aqui nem sabem o que é isso, os mais novos, né? Né, Tamar? Não sabe, né? E a gente colocava na escada aquilo ali, soltava. E descia até lá embaixo. Essa era a nossa brincadeira. Essa era a nossa alegria. A palavra de Deus não é isso, a gente ficar jogando de um lado para o outro. Não. A palavra de Deus ela tem que ser levada a sério. Sério. É sério. A visão que Deus deu para cada um de nós, para a igreja, para o pastor, tem que ser levada a sério. Se nós não estivermos na mesma visão, no mesmo foco. A palavra de Deus diz que se a casa tiver o quê? Dividida, não tem como. Se um não quer andar com o outro, não tem como. Não tem como. Então a visão que Deus deu para essa igreja, para esse pastor, para o nosso pastor, ela tem que ser levada a sério. Não podemos pegar a visão e... pastor, legal, né? Vamos jogar para um lado para o outro. Não, queridos. Sabe por que Deus muitas vezes para de manifestar na nossa vida, para de agir na nossa vida? É porque nós pegamos a palavra de Deus e começamos a... Segura aí, Tamar. Devolve. Vai. Não. Vai. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ali os 3 discípulos experimentaram algo sobrenatural. Mas aí de repente, acabou. De repente, passou. E diz que quando eles começam a descer do monte, verso de número 7. Diz que Jesus dá uma ordem, verso de número 8. Não conteis a ninguém. Você já imaginou passar por uma experiência dessa e Jesus chega aí? Vem aqui. Conta para ninguém não. Eu sei que você é fofoqueiro, mas segura para você. Segura, Pedrão. Eu sei que você está com vontade aí de abrir a boca, mas segura. Segura. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Olha, aquilo que vocês viram, testemunharam, fica para vocês. Fica para vocês. Mas aí o texto diz, se nós olharmos os versículos seguintes, aí nós podemos ver um cenário totalmente diferente daquilo que eles testemunharam lá em cima. Por quê? Porque eles desceram do monte. O monte onde Deus se manifesta. Monte onde Deus vinha com a sua presença e falava com o seu povo, falava com os profetas, aonde Jesus se transfigurou. Mas todas as vezes que eles desciam do monte, um cenário estava esperando eles, né? Quando Moisés sobe lá para receber os mandamentos, e quando ele chega lá embaixo, o que ele encontra? Um cenário positivo? Não. Totalmente negativo, totalmente contrário àquilo que era o sonho de Deus. E aqui também Jesus, quando descendo com seus discípulos, eles encontram um cenário totalmente diferente. Talvez é nesse cenário que nós nos encaixamos hoje. Talvez hoje, esse lugar é um monte de Deus para nós hoje.
É onde Deus vem e se manifesta. Aonde a presença de Deus vem e se manifesta. É onde Deus vem e fala conosco. Mas aí quando nós saímos desse lugar, quando nós voltamos para a nossa casa, quando nós voltamos para o nosso trabalho, a realidade é totalmente diferente dessa daqui. Talvez problemas, talvez contendas, talvez brigas, dissensões. Isso é algo que a gente não encontra aqui. Porque é a glória de Deus que está nesse lugar. É onde Deus se manifesta. Mas aonde nós descemos do monte, a hora que nós saímos por essas portas, é o momento que nós encontramos um cenário totalmente diferente. É onde a gente vai descer do monte nessa semana. É onde nós vamos voltar para os nossos lares. É onde nós vamos encarar uma semana de trabalho. É aí que nós vamos encontrar a realidade. É aí que nós vamos encontrar os problemas. É aí que nós, como embaixadores, é aí que nós, como profetas, vamos ter que manifestar a glória de Deus nesses lugares. Como? Como? Nós não vamos levar lá Moisés, Elias, vamos lá no meu Gemba, aqui. Não, não. Mas é você, é a sua vida, através do Espírito Santo que está em você. Aí sim que você vai manifestar o que? A presença de Deus naquele lugar. Como? Derramando paz. Derramando alegria. Derramando comunhão. Falando assim é fácil, né? É fácil demais. É muito fácil. Falar assim a gente... É fácil demais. É como um time de futebol. Tem lá os titulares. Certamente os melhores. Porque os piores estão no banco de reserva. Né? Mas quando aqueles 11 entram ali, e do outro lado existe mais 11 que são melhores, e aí? Complica, né? No papel é fácil. No papel é fácil. Mas é na prática. É na hora de nós praticarmos. Aí sim que é o mais difícil. Porém não impossível. Porém não impossível. Porque Jesus ele já deu autoridade para cada um de nós. Deus já deu autoridade para cada um de nós. Para pisarmos. Para pisarmos em serpentes, escorpiões. Acordou, Júnior? Assustou? Né? Autoridade. Não, mas aí chega lá, a gente se acanha. A gente fica com medo. Não, mas o que vão pensar de mim, o que vão... Não, melhor não. É melhor entrar na deles, é mais fácil. É melhor eu se infiltrar neles. Não, queridos. Não. Agora eu não estou dizendo somente para você, isso é para mim também. Para mim também. Primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Mas porém não é impossível de nós realizarmos isso. A realidade lá fora é difícil. É difícil. Não é fácil. Porque quando Jesus ele desce com eles, ele já vai repreendendo. Ó, não vai contar para ninguém, não vai abrir a boca. A ninguém conteis a visão. Não vai sair falando por aí. Meu irmão, tem coisa melhor? Tem coisa mais gostosa de você compartilhar algo que você experimentou? Tem ou não tem? Não tem algo mais melhor que a gente compartilhar algo. A gente vai num lugar, a gente vai passear num lugar. Não tem algo mais gostoso que a gente compartilhar. Falar daquilo que a gente vivenciou. As irmãs, então, nem se controla. Nem se controla. Gosta de falar que só. Né? E é por isso que eu acho que Jesus não levou nenhuma mulher lá para cima. Brincadeira. Né? Não, não. Jesus diz, a ninguém contei a visão. A ninguém, vocês não devem falar para ninguém. Meu irmão, Pedrão já estava doido para contar.
Eu vou contar para os outros, eu vou abrir a boca. Deixa só eu descer. Eu não vejo a hora. Mas não. Jesus repreende eles. Jesus fala, ó, segura. Quietinho. Se acalma. Fecha sua boca. Não espalha aí no Facebook, não. Não espalha aí no Twitter, não. Pega o Instagram aí, não. Vai espalhar por aí, não. Jesus diz, não, ninguém contém a visão. Por quê? Foi bom? Foi. Foi maravilhoso. Eu estou doido para contar. Não, mas a gente desce do monte. Desce do monte. Quando nós saímos desse lugar, nós temos que vivenciar. Vivenciar. Porque quando nós saímos desse lugar, muitos de nós nem abrimos a boca. Nem abrimos a boca. Mas quando nós chegamos lá fora e vivenciamos com as nossas atitudes, com os nossos atos, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, as pessoas vão poder ver. As pessoas vão ver. Elas vão ver. Agora, se a gente pega as redes sociais e vai botando um monte de coisa aí que não tem nada a ver, o que adianta a gente falar? A gente pega o Facebook, bota um monte de porcaria lá. E aí a gente chama... Então, sabe, né? Jesus é bom, Jesus salva, Jesus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Adianta? Vai adiantar? Não adianta. Nós temos que vivenciar. Vivenciar a nossa convivência, os nossos atos, as nossas atitudes. É isso que vai contar. É isso que vai se espelhar. Às vezes nós precisamos aprender uma coisa. Aprender uma coisa. Existem muitas coisas que nós vivemos, que nós experimentamos, que é para nós. Particularmente para nós. Muitas coisas que a gente experimentamos, a gente não tem necessidade de sair espalhando para todo mundo. Tem? Tem. Muitas coisas. Foi bom? Foi maravilhoso. Mas não tem necessidade de a gente espalhar para todo mundo. A não ser a nossa vida. A não ser as nossas atitudes. Adianta a gente falar e chegar lá e... Não adianta. Não adianta. A gente fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Jesus diz, ó, não conta para ninguém. Não abra a boca. Porque quando vocês descerem lá embaixo, vocês vão ver um cenário totalmente diferente do que vocês estavam ali em cima, há pouco tempo atrás. A situação lá embaixo é totalmente diferente. Se nós olharmos aí o verso de número 14, diz aí que quando eles chegam lá embaixo, eles encontram uma multidão. E diz que um homem se aparece diante deles e diz, olha, o meu filho aí está lunático. Está doido, está precisando de ajuda. Eu já procurei aí mas ninguém pôde resolver. Ninguém pôde ajudar. Uma situação complicada. Situação complicada eles encontram lá embaixo. Complicada por quê? Porque um homem precisava de ajuda e ninguém pôde resolver o seu problema. Ninguém pôde ajudar esse homem. Muitos discursos que se ouve por aí é de que, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nossos problemas acabaram. Hã? Acabaram de começar. Os problemas acabaram. A partir desse momento, acabou. Aí esquece, né? A vírgula, né? De começar. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Porque a nossa vida ela é feita de uma realidade. Não temos como fugir dessa realidade. É como uma montanha russa. Hoje está bom, amanhã não
não está tão bom assim. Uma situação complicada. Mas é um discurso que se ouve muito por aí. E muita gente pegam esses discursos e acabam pegando para si. E acabam, pouco ali na frente, se frustrando. Deixando de servir a Deus. Porque ouviram uma coisa, confiaram numa coisa que não era verdadeira. Que não era uma realidade. Porque os problemas, eles vão existir. Ouça, querido, enquanto a gente tiver até o último suspiro de vida, os problemas vão estar por aí. Vão estar por aí. É lógico que quando nós temos o Senhor na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso quer dizer que nós nos entregamos totalmente para Ele. Confiamos totalmente nele. E Ele sim tem poder para cuidar das nossas vidas. Sim, tem poder. Tem poder. Porém, os problemas existem. As situações difíceis existem. Existem. Elas não somem assim como uma varinha mágica. Se fosse assim, seria maravilhoso. Eu acho que toda a terra seria salva já no primeiro discurso, na primeira pregação. Não. Quando eles descem ali embaixo, eles encontram uma realidade totalmente diferente. Quando nós saímos daqui, hoje, não precisa nem ser amanhã, hoje, nós vamos encontrar uma realidade lá fora. Pessoas precisando de ajuda. Pessoas precisando de salvação. E eu estava ainda falando a respeito do que Deus estava falando comigo ali. E num curto espaço de tempo, numa rua que tem dentro da empresa, eu ali dirigindo e Deus falando comigo. E Ele falou, visão. Está na visão? Se você não estiver na visão, não serve. Não serve. Temos que estar na visão. Temos que estar segundo aquilo que Deus tem falado. Se Deus tem dado essa visão, é essa visão. Não tem como. Se a gente quer sair, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E ali eu falei, Deus, é verdade. É visão. Visão. Temos que estar na mesma visão. Temos que estar no mesmo passo, no mesmo caminhar. Porque se nós não estivermos, logo ali na esquina vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Assim como se eu começo a dirigir aquele troço ali para frente, não vou muito longe não. Por quê? Vou enxergar alguma coisa, a não ser uma coisa preta na minha frente? Não. Vou derrubar tudo lá, vou matar alguém. Né? Então, quero falar isso para você. Que se nós não estivermos na mesma visão, se nós não estivermos no mesmo mover, assim como Deus movia aquela nuvem para conduzir o povo, se o povo decidisse sair fora, o que ia acontecer? Iam perecer no deserto. Iam perecer no deserto. Mas quando Deus deu a ordem para o profeta, olha, quando eu mover a nuvem, o povo tem que seguir a nuvem. Quando eu parar a nuvem, o povo tem que parar. E foi isso que o povo fez. E o povo foi abençoado. Porque obedeceram a voz do líder. Obedeceram a voz daquele que havia recebido a visão. Então que eu e você, como igreja, como essa igreja local, que a gente possa estar nessa mesma visão. Como assim? Como assim? Quando nós saímos daqui, quando nós chegarmos lá fora, a realidade é outra. É outra. Mas qual é a visão dessa igreja? É trabalharmos o quê, hein?
Hã? Trabalharmos para trabalharmos? Alguém quer comer bolo já? Alguém quer comer salgadinho? Qual é a visão da igreja? Hã? Alcançar vidas. Não, mas deixa eu ver. Meia dúzia, tá bom? Meia dúzia, tá bom? Tá bom, pastor? Meia dúzia? Não. 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 Muito, muito, muito. Muito. Eu esta semana Deus, olha, surpreendeu. Estava saindo do meu trabalho, fiz hora extra, não sei que dia foi. E um chinês que trabalha numa sessão lá, ele estava fazendo um trabalho junto com ele. E, você mora onde? Eu moro em tal lugar ali. Eu moro perto ali. Então vamos embora. Ele perguntou, você vai embora que hora? Eu vou embora fazer 2 horas. Eu falei, também vou fazer 2 horas. Então a gente vai embora junto, já que mora perto. Eu falei, tá bom. Mas estou de bicicleta. Eu falei, também estou de bicicleta. Então vamos embora. Vamos pedalando. E eu conversando com aquele chinês e... Primeiro a gente, né, tem aquela conversa de se aproximar, né? De conhecer e tal. E eu falando com ele, conversando, depois de certo momento. Trabalhando ali, tentando conversar um pouco. Ele não entende muito japonês, eu muito menos. E muito menos chinês ainda, a não ser ni hao e só ni hao. Né? E tentando conversar com ele ali. E aí surgiu uma oportunidade e falei, já ouviu falar de Cristo? Eu falei, Cristo? Cristo? Ah, caralho. Aí a mímica mundial, né? Wakaru. Não. Na sessão, né? Imagina aquele querendo abraçar o chinês. Né? E eu fiz abrir os braços, ele, Wakaru. Né? E ali eu vi uma oportunidade, comecei a falar para ele. Né? Pouco consegui falar. Ele entendeu. Né? Falei de igreja cristã, né? Ele sabe que é igreja cristã, ele entendeu. Né? E falei para ele que eu vou numa igreja cristã em Comagem. Ele falou, tem. Falei, tem bastante. Ele falou, né? E eu perguntei para ele. Falei, você quer ir algum dia? Ele falou, ficou meio assim. Ele falou, eu vou. Um dia eu vou. Eu falei, você mora com mais alguém? Ele falou, eu moro com mais 3. Mais 3 chineses. Aí ele falou assim, e vai eu e mais os 2. Eu falei, tá bom. Então, a gente já mora perto aqui, né? Daqui uns dias tem a célula aí. E aí, vou conversar. Só precisa achar um chinês aí. Tem algum chinês aí fluente? Não tem, né? Mas é isso aí. É nas oportunidades. As pequenas. Talvez a gente não dá muito valor naquilo que Deus quer usar a gente. Uma pequena oportunidade. É num amigo de escola. É num colega de trabalho. É numa conversa ali. Porque primeiro, se você chegar num desconhecido e falar, você precisa de Cristo. Pronto, já quebrou. O cara já vai fechar a cara para você e falar, esse não serve para mim não. Não, primeiro você tem que ganhar a confiança dele. Você tem que se aproximar dele. Você tem que conquistar a amizade. Agora se a gente chega e falar, você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Pronto. Já, né? Você está entendendo? É nas pequenas oportunidades. Mas eu tenho medo de falar. Não importa, querido. É do jeito que você sabe, as palavras que você sabe. Não, mas é filipino, não importa. Pouco que você sabe falar. Se você conseguir se expressar, seja abrindo os braços, seja lá o que for. Que Deus mandar você fazer, você faz. Né? Mandar plantar bananeira, você planta. Né? Mas temos que aproveitar as oportunidades.
Não, mas eu quero alcançar. Eu quero alcançar. Eu quero alcançar. Como? Não tem jeito. Eu quero levar para a célula. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, mas o irmão lá vai fazer um cartãozinho. Não é assim, queridos. Não é assim. Okay, então nós temos que aproveitar as oportunidades. Quando os discípulos desceram, eles viram uma realidade não muito boa, não. Não muito boa, não. Uma realidade totalmente problemática. Problemática. Mas que Jesus entrou com providência. Podemos ver ali o agir de Deus, mais uma vez. E assim também é na nossa vida. Saímos desse lugar, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, sentimos a presença de Deus nesse lugar. Mas aí a gente volta para a nossa casa, mais uma semana de trabalho. Não, queridos, não. As pequenas oportunidades, pequenas. Conversando com o meu tantocha lá, o xará do pastor, ele já deve ter ouvido muito por aí. Deve ter ouvido já de muita gente. Já mandei ver também. Falei, Carlos, eu sei que você é gente boa, mas você também precisa de Cristo. Com ele a gente já pode chegar assim, né? Você precisa de Cristo, você, sua casa, sua família. Né? Então, aproveitar as oportunidades. Aqueles que você tem mais intimidade, você já pode chegar junto mesmo. A gente chegar acanhado. Sabe como que é? Não. A gente chegar com autoridade. Autoridade. Né? Assim como os discípulos desceram daquele lugar, daquele monte. Assim como Jesus. Eles desceram ali e viram algo totalmente contrário. Contrário. Mas que Deus mais uma vez os usou. Usou para manifestar a sua glória no meio da multidão. Assim também é na nossa vida, na sua vida. Né? Aonde nós formos, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, aonde estivermos. Não, mas o meu amiguinho lá, ele não quer ouvir. Aproveita as oportunidades. Aproveita. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar verdadeiramente da sua presença na nossa vida. Né? Eu sei que a presença de Deus nós já temos, que é o Espírito Santo. Nós já temos. Porque isso foi promessa de Jesus para nós. Mas talvez o Espírito Santo ele está tão fechado dentro de nós. Tem tido tanta oportunidade. Não é porque ele não quer. É porque nós não queremos. Porque nós não deixamos. Nós não deixamos. Né? Mas a partir do momento que nós deixarmos, que ele venha agir na nossa vida e através de nós, você vai ver que a alegria vai tomar conta da nossa vida, do seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé.